Essa é a sua Web Rádio IBVA. Bom dia, queridos e amados irmãs e irmãs em Cristo Jesus, todos os ouvintes da Web Rádio IBVA, aquela que está todo tempo perto de você. Hoje, 24 de outubro de 2023, direto do estúdio da Web Rádio BVA em Lauro de Freitas, na Bahia, e também nas dependências da Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Queremos convidar você para o devocional que a partir de agora entra aonde você estiver, no seu carro, no seu lar, ainda tomando aquele cafezinho, quem sabe acordando agora, ou na caminhada, talvez na academia, ou na recepção de um médico, na recepção de um cliente que vai lhe atender agora, não é? Enfim, um fornecedor que vai lhe atender, ou um cliente que vai lhe receber. É muito bom saber que nós estamos juntos. Saiba de uma coisa, a Web Rádio IBVA está todo tempo perto de você, estimulando sua comunhão com Deus. Hoje nós vamos trabalhar com mais um tema proposto pelo amado Billy Graham. E ele vai falar sobre um tema muito interessante e instigante para a gente. Sobre o julgamento. Devemos julgar? Julgar o quê? Julgar alguém? Julgar as palavras? Devemos julgar as situações? Temos condições de julgar alguma coisa? E nós vamos trabalhar um pouquinho com esse tema, e não é muito fácil achar músicas para esse tema, não. Mas eu andei fuçando aqui e ali e descobri que existem alguns irmãos que fizeram letras de músicas que nos desafiam. Primeiro, tomar cuidado com nós mesmos, né? Cada um tomarmos cuidado com a gente, com a nossa vida. Olha, tu que está em pé, que não caia. Veja o que é que você vai apontar dos outros, olhar, enfim. O Sérgio Pimenta, pensando um pouco sobre isso, ele compôs e no álbum A Música de Sérgio Pimenta, os irmãos se juntaram para cantar essa canção. A canção é exatamente essa. Veja que não caia, com o Sérgio, que é do Sérgio Pimenta, mas quem está cantando é um quarteto lá de Belo Horizonte. Eu esqueci o nome delas, mas cantam muito bem, cantam lindo. Então ouçamos Veja que não caia, de Sérgio Pimenta. Quem está de pé, veja que não cai.
Essa é a sua Web Rádio IBVA. Aleluia. Você que está em pé, cuidado, olha, para que não caia. Quem pode afirmar que não vai falhar? O inimigo apronta e nos atrapalha. E como leão, ele quer nos devorar. O que fazer diante desse quadro? Nos apeguemos à graça do Senhor, como homem frágil que depende do seu amor. É isso que o nosso Sérgio Pimenta já está com o Senhor. Propunha e propõe nessa música. E eu espero que ela tenha ajudado você a começar o dia pensando bem sobre essa questão de julgar o que e quem. O texto que nos está proposto hoje, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 1, e nos diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Opa! Será que isso é um mandamento? É uma ordenação do Senhor para que eu não julgue? Ou é um conselho? É uma admoestação? O que é? É uma exortação? O que esse versículo nos quer dizer? Vamos ver se a gente consegue dissecá-lo um pouquinho mais à frente quando nós lermos o devocional proposto pelo querido Billy Graham. Mas tem outra canção que o próprio Sérgio Pimenta compôs e foi gravado no mesmo álbum, a música de Sérgio Pimenta. A música é Liberdade para Amar. E ela vem falando dessa modernidade que tem tantos preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, e que as pessoas estão vivendo uma vida tão conturbada, tão confusa, e ele vai propor uma outra vida que é baseada no amor de Deus, numa escolha para ter liberdade de fato para amar em Cristo Jesus. Então, ao invés de estar olhando o mundo com um olhar crítico, com um olhar talvez perplexo, com um olhar de julgamento, chama você para uma liberdade do verdadeiro amor que é em Cristo Jesus. Ouçamos a letra dessa música, Liberdade para Amar, do Sérgio Pimenta. Preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que o pé atrás usa seu veto, quando é necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de alô. Ninguém estranha se falidos, que ninguém mais sabe o que é amor. Vamos fazer o amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao fingirmos de irmãos, coreografia de aflitos. Liberdade no que é perfeito, externar aquilo que se é. Em Jesus o amor brota no peito, de quem o segue crendo pela fé. E se faz visível qualquer jeito, em prosa, em gesto, em nome, fá, sol, lá, si, ré.
necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de alô, que ninguém estranha se falidos, que ninguém mais sabe o que é amor. Vamos fazer o amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao fingir-nos de irmãos, coreografia de aflitos, liberdade no que é perfeito, externar aquilo que se é. Em Jesus o amor brota no peito de quem o segue crendo pela fé. E se faz visível qualquer jeito, em prosa, em gesto, em dó, mi, fá, sol, lá, si, ré. Será que dá para entender um pouquinho dessa letra? Ela é um pouco complexa, eu concordo com você, se você também achou. Mas é uma letra que nos chama a uma reflexão bem profunda. Só é possível ter liberdade para amar em Cristo Jesus. Se você não estiver nele e com ele, você não terá liberdade para amar. Você viverá essa confusão que está aí no mundo e estará vivendo uma série de conflitos. Portanto, estará julgando, pré-julgando e se colocando numa situação bastante crítica. Aliás, a palavra crítica hoje tomou uma conotação cada vez mais de quem fala mal de algo ou de quem é contra algo. E, pelo menos do ponto de vista filosófico, a palavra crítica não deveria ter apenas esse contexto. Ele também envolve, mas deveria ser questionar. Crítica, um olhar crítico deve ser um olhar de quem questiona, de quem quer saber mais. Isto seria uma boa forma de um olhar crítico. Mas quando eu falo um olhar crítico, para algumas pessoas significa criticar, falar mal, ser contra, rejeitar algo. E não é necessariamente isso. Vejamos o que nos propõe o Billy Graham na leitura devocional de hoje. A palavra preconceito significa pré-julgar ou pensar algo de alguém sem saber se é verdade. O preconceito é um sinal de fraqueza, não de força. Uma maneira de medir o preconceito é calculando a distância entre as nossas opiniões tendenciosas e a verdade do fato. Se formos totalmente sinceros com Deus, jamais seremos preconceituosos. Uau! Essas conclusões do Billy Graham são muito interessantes porque eu fico me perguntando por que alguém que é sincero com Deus jamais se tornaria preconceituoso. Mas veja que no início da meditação ele começa a nos dizer o significado da palavra preconceito. E a palavra é pré-julgar. Julgar antecipadamente. É ter uma postura de julgamento de certos... Você aplica certos valores que você tem ou a visão que você tem sobre aquilo e você traz, normalmente juntamente com o julgamento, uma sentença, uma definição, algo que você já pensa sobre aquilo, né? E quando você tem também na ideia de preconceito, a ideia de pensar algo de alguém sem saber se é verdade, você está, de repente, se precipitando e estabelecendo julgamento em algo que ainda não foi nem sequer analisado com calma, escutado com calma, visto ou vivenciado, enfim, qualquer que seja a situação. O interessante é que Billy Graham nos diz, com muita propriedade, que
preconceito não é sinal de força. Alguém que estabelece preconceito ou que age com preconceito, ele na verdade está mostrando um sinal de fraqueza. Há livros, hoje inclusive, livros que falam que essa ideia de preconceito como o mundo moderno pensa, ela precisa ser melhor vista. Que na verdade, tem gente até já escrevendo livros em defesa do preconceito. E o que seria um preconceito? Eu acho que todo ser humano, de alguma forma, em alguma dimensão, em alguma medida da sua relação com coisas, com pessoas, com situações, elas vão trazer um pouco de preconceito. Por quê? Porque o preconceito é a ideia de que eu já tenho um conceito prévio sobre alguma coisa. A grande questão é esse conceito prévio que eu tenho, essa ideia sobre essa coisa, é verdadeira? Será que o que eu penso sobre aquilo foi de fato investigado? Há elementos que confirmam o que eu antecipadamente, ao me deparar com algo, pensava sobre aquilo e eu trago na minha bagagem para todo esse cenário que eu estou agora. Será que eu estou trazendo de fato conceitos preconcebidos que estão de acordo com a realidade? Essa é a questão de você agir com preconceito em qualquer situação. Mas, no fundo, ninguém chega neutro a nada. Você tem uma cosmovisão, você tem todo um histórico, você tem valores, você já ouviu alguém falar sobre alguma coisa, você já se deparou antes com algo e era uma situação e, de repente, você está numa situação parecida. Mas aí é que está a questão. O fato de algo ser parecido não quer dizer que seja igual. E o ser humano é muito complexo. E, de repente, você viu alguém agindo de uma maneira e você, porque viu, acha que outra pessoa vai agir da mesma maneira. Percebe os riscos, mas está envolvido muito disso. E o Billy Graham propõe o seguinte: você quer medir o preconceito? Calcule a distância entre o que você tem de opinião tendenciosa. Você tem uma tendência de pensar sobre aquilo, não significa que necessariamente isso seja ruim, mas você precisa calcular um pouco daquilo que você já tem de opinião formada sobre algo e a verdade de fato. O interessante é que o Billy Graham não diz, mas eu estive pensando, como é que eu meço a medida, como é que eu consigo chegar à medida do meu preconceito, calculando a distância entre a minha opinião e a verdade? Será que eu conheço a verdade de fato? Ou eu tive uma experiência sobre aquilo com alguém, ou em alguma situação, ou com algo, e eu fiquei com aquela ideia como uma foto, né, um retrato que eu tirei daquilo e trago em mim. Mas os seres humanos, as relações humanas, a vida na Terra, e eu diria até no cosmos, ela é muito complexa e dinâmica. Né? Você vê um certo fenômeno que se repete, que é o Sol, todos os dias. Mas os dias não são iguais. A Bíblia chega a dizer que um dia faz declaração a outro dia. Não quer dizer que é igual, está fazendo declaração, está declarando, está dizendo alguma coisa, está comunicando algo ao outro dia. Mas, mesmo que tenha um sol de brigadeiro, tudo azul, sem nenhuma nuvem, aquele dia será diferente. Mesmo que você acorde no mesmo horário, faça as mesmas coisas, escove os dentes na mesma hora, tome o café na mesma hora, saia pontualmente naquela mesma hora que você sai todo dia para pegar o ônibus ou o metrô, então você é uma pessoa disciplinada. Você estará com uma roupa diferente. Você, de alguma forma, levantou com movimentos diferentes. Os pensamentos desse dia, mesmo que tenha uma ou a outra coisa parecida, não são os mesmos. Se você faz devocional, por exemplo, assim que acorda, vai orar, vai ler o texto que você lê hoje não é o mesmo de ontem. A não ser que você tenha estabelecido uma leitura contínua, repetida por uma semana. Mas mesmo que seja isso, você esteja lendo o mesmo capítulo para decorá-lo ou qualquer coisa assim, você terá uma visão, quer queira, quer não, um pouco diferente. Acrescentará alguma coisa, mudará alguma coisa, você pensará algo a mais, diferente. Por mais que você faça a mesma coisa, do mesmo jeito todos os dias, não é o mesmo dia e no fundo não é a mesma coisa. É algo parecido, mas que é feito novamente. Mas não é a mesma ação, não é o mesmo ato, não é o mesmo tempo, não é o mesmo espaço. Em outro, aquilo já é passado e hoje você está num presente fazendo talvez uma rotina, mas você vai ver que aquilo é um pouco diferente. Então, até mesmo na nossa vida, aquilo que eu poderia ter de
conceito, eu vou acordar amanhã, tal hora e tal, estou com uma ideia concebida, né? Das atividades, das tarefas que eu vou fazer. Mas mesmo isso está carregado de nuances, de detalhes, de variações que muitas vezes nós não observamos. É a roupa diferente, é o cabelo que você penteia igual, mas tem um detalhe diferente, uma franjinha ficou aqui ou ali, percebe? Portanto, a vida ela não é essa cópia igual todos os dias. Por mais que você seja disciplinado, por mais que você seja aquela pessoa metódica, por mais que você seja pontual no seu horário, até mesmo o horário que você estabeleceu, ele tem variações de tempos em tempos. Vocês sabiam? Os relógios precisam ser ajustados. Bem, qual é a verdade de fato? Essa é uma boa pergunta, porque o mundo já não acredita muito em verdade. O mundo acredita em versões. O mundo acredita em verdades. Você tem a sua verdade, o outro tem a verdade. Mas um fato, para alguns pensadores, já não é nenhum fato igual para todos. Alguém diz assim que se você entrar nessa sala, as pessoas vão olhar os mesmos objetos, mas cada um terá uma impressão com variações. Todos verão a luz que eu estou vendo agora, todos verão o microfone que eu estou vendo também, mas eu estou sentado numa posição que eu vejo diferente de alguém que entraria na porta ou sentaria do meu lado, mesmo aqui do meu lado, teria uma visão diferenciada. É verdade? A realidade é outra para eles ou é a mesma realidade, só com ângulos diferentes? Parece que hoje o devocional está bem filosófico, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é dizer o seguinte: quando Billy Graham diz que se formos totalmente sinceros com Deus, jamais seremos preconceituosos, a verdade é que se nós formos sinceros com Deus, nós seremos o que somos de verdade. Estaremos desnudados diante deles e veremos certas inadequações nossas. Veremos certas coisas desagradáveis, veremos nuances, variações, também coisas boas. Veremos em nós tanta coisa que muda, tanta coisa que varia, tanta coisa que tem seus altos e baixos. Veremos em nós tanta coisa que eu já lidei, né? Eu já consegui lidar e lidei com a situação e variou. Os pensamentos não foram os mesmos, as minhas reações não foram as mesmas, podem ter sido até parecidas. Eu compreenderei, e é isso diante de Deus, que eu não tenho como criar preconceitos em relação ao outro. Suponhamos que você tenha uma amiga, um amigo, um irmão em Cristo, alguém com quem você conversa e você conhece muito das histórias e da vida dele, e essa pessoa ela tem o hábito de repetir os mesmos problemas todo dia. Eu, como pastor, já ouvi isso várias vezes. E eu fui treinado, passei por um treinamento mesmo, numa época com um grupo que estava sendo preparado para ser conselheiro cristão, a ouvir. E como é que eu escuto aquela pessoa que muitas vezes, uma vez por mês ou a cada 15 dias, vem conversar comigo e às vezes repete as mesmas coisas? Por exemplo, eu já visitei idosos e idosos que não têm com quem conversar. E quando eu vou lá, faz tempo agora que eu já não faço essas visitas por causa das novas atividades, mas quando eu ia em alguns idosos, uma senhora, por exemplo, que eu conheci, ela me contava às vezes a mesma história, várias vezes, e eu ouvia do mesmo jeito. Tem uma experiência minha que é bem pessoal. Meu pai tinha o hábito de contar as histórias quando a gente se reunia em família, aniversários, e eram os mesmos casos, e eu ouvia, ria como se fosse da primeira vez. Por quê? Porque eu dava atenção ao que ele estava falando, porque eu sabia até a história toda, mas eu queria que ele contasse de novo, com a nova graça, relembrando aquelas coisas, e o ambiente com ele não era o mesmo da última vez que ele me contou, apesar de estarmos ali comendo, fazendo as mesmas coisas. E eu fui aprendendo e refletindo sobre isso e aprendendo a ouvir as pessoas como se fosse a primeira vez. Isso me ajudou muito e tem me ajudado no exercício pastoral. Não é fácil ouvir a mesma história várias vezes. Aliás, filhos, netos e algumas pessoas têm dificuldade de lidar com idosos porque às vezes eles repetem a história. A pergunta é, o que tem que seja repetida? Por que eu não posso ouvi-la de novo? Por que eu não posso exercitar, estar ali para que aquela pessoa que está contando aquela a mesma história, entenda que alguém está lhe dando atenção, alguém está lhe ouvindo. Há uns dias atrás, eu acho que foi dia 17 ou 18, nós falamos aqui, você vai encontrar isso no YouTube, sobre a solidão, ou enfrentando a solidão em um devocional. E eu mexi um pouco sobre isso, sobre vários tipos de solidão. E eu queria acrescentar, porque na época eu não falei isso, quanta gente que está se sentindo só no meio da multidão. Tanta gente que não é ouvida, tanta gente que não tem alguém que pare para escutá-la.
até ouve, mas não escuta. Há uma diferença entre ouvir e escutar, e você pode pegar isso num texto do Rubem Alves chamado Escutatória. Muito bom, excelente. A escutatória é a arte de ir além do ouvir. O ouvir é um exercício fisiológico. Os seus ouvidos captam as ondas de alguém que está falando e aquilo entra, e é um exercício meramente mecânico. Mas escutar é ouvir com atenção. É parar, é valorizar, é captar, é perceber, além das palavras, o que o outro está dizendo, o que o seu coração está dizendo. É escutar, de fato, o coração do outro para o meu coração. E a questão é, eu estou preocupado ou atento, não vou nem dizer preocupado, a essa questão de ouvir o outro, ou eu estou interessado em olhar com o meu julgamento, com o meu preconceito. Interessante, se eu me aproximo de Deus, principalmente em oração e sendo sincero, Deus está me ouvindo e eu começo a aprender com Deus também a ouvir. É por isso que é bom, ao aproximar-me e eu ser totalmente sincero com Deus, porque eu vou aprender com Ele. Ele está me ouvindo. Às vezes eu estou confessando até o mesmo pecado que eu já cometi há um tempo atrás e que eu tinha deixado e eu caí de novo. E Ele vai ouvir, e Ele vai me perdoar, Ele vai me purificar. Ele quer que eu vença aquilo e avance. Ele não quer ficar lançando em rosto alguma coisa que aconteceu lá atrás. Mas quando eu me aproximo de alguém com os meus preconceitos, com as minhas opiniões tendenciosas, eu normalmente me afasto da verdade daquela pessoa, da verdade sobre aquilo que ela está dizendo, ou do que eu estou vendo, ou da maneira que ela está fazendo. Quantas ideias equivocadas as pessoas já tiveram, porque viram a situação e não se inteiraram de fato, ou ouviram algo, mas não procuraram saber se aquilo que ela ouviu é de fato o que a pessoa falou. E o preconceito dificultou e criou ideias erradas. Eu já vi muita gente dizer, puxa, mas quando eu lhe conhecia eu pensava isso, e não era. Quanto julgamento, quanta coisa que eu errei a seu respeito. Por quê? Porque não calculamos a distância entre as nossas opiniões tendenciosas e a verdade de fato. E a gente só chega à verdade de fato se a gente buscá-la. E uma boa maneira de buscar a verdade de fato é observando, é dando tempo, é ouvindo, é aguardando, é refletindo, não se precipitando, não agindo em cima da ideia preconcebida, da opinião tendenciosa que eu tinha. Percebe? Será que você, na sua relação, está lidando assim? Com as coisas, com as pessoas, com o dia a dia, com as situações? Você está agindo já preconceituosamente? Você está tendo uma tendência a estabelecer a sua opinião como critério para avaliar aquilo que está ouvindo, ou que está vendo, que está presenciando? Cuidado com isso. Por quê? Porque a Bíblia, quando diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados, ela não está proibindo você de julgar. Tem um escritor chamado Scott Morgan Peck. Ele escreveu vários livros, e dentre eles, ele escreveu O Povo da Mentira, ele escreveu A Trilha Menos Percorrida, Percorrendo a Trilha Menos Percorrida e Além da Trilha Menos Percorrida, é uma trilogia no mesmo tema, e ele desenvolve muito bem, e ele vai dizer o seguinte, quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, ela na verdade não está lhe proibindo de julgar, ela está lhe alertando para o fato de que se você julgar os mesmos critérios e a mesma medida com que você julgará e vai medir, vão medir você também. E se você não quer ser julgado, se você não quer ser tratado com opiniões tendenciosas e preconceituosas a seu respeito, você precisa também não ter opiniões tendenciosas e preconceituosas a respeito do outro. Que tal refletir sobre isso? Que tal pensar que isso é uma forma sábia, atenciosa, cuidadosa para com o outro e para com as situações com as quais eu vivo? Se eu parasse para pensar nisso, talvez eu tivesse mais cuidado com o que eu olho, como olho, com o que eu vejo, como eu estou vendo, com o que eu escuto, como eu estou escutando. O Asaf Borba, ele compôs uma canção chamada Ensina-me a Amar. E eu achei essa canção com várias pessoas cantando, mas tem um coral chamado Abda Music, coral e orquestra, e eles gravaram essa canção, ficou linda
a interpretação e eu consegui achar. E eu queria que você escutasse agora. Ensina-me a amar mesmo quando há ódio ao meu redor. Ensina-me a lidar com as situações sob a tua perspectiva, não sobre a minha. Não sobre o que eu penso, mas sobre o que Deus pensa. Aí eu estarei me relacionando com as pessoas e com as situações, não preconceituosamente, mas a partir da perspectiva de Deus. Ouçamos essa canção do Asaf, interpretada por esse coral e orquestra Abda Music. Ensina-me a amar.
Dá para você pensar em viver assim? Dá para você desejar viver assim? Escutando o falar de Deus, vivendo junto dele, para olhar como ele olha, para escutar como ele escuta, para vivenciar como ele vivencia. Não com os meus preconceitos, não com as minhas ideias e opiniões tendenciosas. Ah, querido, que o Senhor nos ajude a viver sob a perspectiva dele, porque se de fato, como disse o Billy Graham, formos sinceros com Deus, jamais seremos preconceituosos. Se de fato formos verdadeiros na nossa relação com ele, descobriremos que ele que sabe tudo, que conhece tudo, ele nos ama como somos. Ele não estabelece critérios pré-determinados, nos julgando e já nos colocando em um lugar de rejeição, de julgamento, de pré-julgamento. Não. É aceitação pura, é amor puro. É amor puro. É graça pura que ele quer dar para nós. Tem uma oração que o Billy Graham propõe para nós. E eu queria orar junto com você. Convido você a orarmos. A oração é a seguinte: Pai, tu amaste cada um de nós de maneira a romper toda a barreira do preconceito. Perdoa-me por, às vezes, julgar os outros. Purifica o meu coração e usa-me para atrair pessoas para os laços que nos ligam ao amor de Cristo. Amém. Que isso seja uma realidade, que isso seja uma verdade vivenciada, não só aqui em oração, mas num desejo ardente de deixar o Senhor purificar o nosso coração e Ele nos usar para atrairmos pessoas. E que Ele nos perdoe quando eu julgar os outros. Primeiro, que Ele me ajude a não fazê-lo, mas se eu fizer, que eu me arrependa, que eu rompa toda a barreira do preconceito e me aproxime do outro e seja um instrumento para atrair essas pessoas para os laços que ligam ao amor de Cristo. Amém. Quero concluir esse devocional convidando você para ficar com a canção Me Faz Viver. Eu não dou para viver sozinho. E o Thales conseguiu dizer isso muito bem com essa canção, não é? Ó, quanto tempo eu andei sem sua luz, fazendo as coisas do meu jeito, com tantos preconceitos, com tantas ideias, com tantos pré-julgamentos. Me faz viver sob tua perspectiva. Essa música é um balanço gostoso. E eu convido você para nós encerrarmos esse devocional com essa canção. Deixe o Senhor fazer você viver a vida na perspectiva dele. A vida a partir dele e com ele. E não se esqueça que a Web Rádio BVA ela está todo tempo perto de você. Eu convido você para mais tarde estarmos aqui para o Papo Pink, que é um programa muito gostoso, patrocinado, quer dizer, todo preparado pelas mulheres, mas não é só para mulheres, é de mulheres para toda a igreja. Você que é homem, você que é pai, que é irmão, que é filho, venha estar conosco. Será transmitido tanto na web rádio como aqui no YouTube. Eu convido você para estar conosco hoje, meio-dia, em nosso programa Papo Pink, com um tema sempre bom e muito gostoso. Mais uma vez te lembro que a Web Rádio BVA ela está todo tempo perto de você. O Senhor te dê um dia abençoado. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Mas quanto tempo eu andei, até quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar
quanto tempo eu andei, até por quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Me faz ir sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, por quanto tempo eu andei, ai, por quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Essa mão pro céu, quem tá cheio do Espírito Santo, e dá um grito aí, meu filho. Essa noite é noite de Deus na sua história. Ele está presente aqui nesse lugar. É a laje, é nós. Se mexe! Continue ligado na Web Rádio IPVA.